Olá, pessoal. Então aí dias provavelmente de feriado, com o tesouro fechado. Vamos então atualizar aí as perguntas de vocês, fazer algumas demonstrações bem interessantes. Então, vamos ver aqui o comentário do José, sempre gostando. O Maurício Zogby pergunta como fazer um investimento no IPCA 35 com um valor mais alto. Aí, Maurício, é o seguinte, ó. Dá uma olhada nas playlists, Tesouro Direto, carteiras para todos os objetivos, certo? E consulta também um consultor financeiro, tá? Porque valores mais altos assim, você tem que estudar muito o que fazer, tá? Eu só sugeriria não colocar tudo no mesmo título, certo? Monte uma carteira diversificada dentro do Tesouro Direto, certo? O que a gente pode falar na internet é isso, tá? Mais do que isso, é consultoria financeira e isso não é permitido fazer numa base assim pública como está posto aqui. Muito bem. O João coloca aqui, ó. Lembro de um tempo quando se via notícias diárias do risco país, o CDS, né? E este estava intimamente ligado à Selic, já que os investimentos externos só vinham se a remuneração fosse maior que o risco. Agora que o risco passou de 200 em fevereiro para 400 em maio, isso não limitaria a queda da Selic abaixo dos atuais 3,75? Esse comentário aqui o João fez no dia 17, a Selic já estava em 3, João. Não limita porque quem define a taxa Selic é o Banco Central, certo? Isso aí, o Banco Central pode definir zero, pode definir 20, pode definir menos um, pode definir 100, ele define o que ele quiser. Prerrogativa do Banco Central. Mas o CDS, ele é calculado com base nos juros de mercado, certo? Que é o risco, o que o país tem que pagar a mais com relação aos títulos soberanos dos Estados Unidos. Então, o que significa? À medida que a nossa taxa Selic vai ficando muito abaixo do CDS, a tradução óbvia é: não vale a pena para o capital externo ficar aqui com um risco maior do que a taxa Selic. E aí o dólar aumenta, tá? Isso é a relação que a gente está vendo aí acontecendo há vários dias. Muito bem, pessoal. Agora eu quero focar nessa pergunta aqui. Essa pergunta aqui é que tem mais informações que eu quero compartilhar com vocês que eu acho que são muito importantes. O Adriano pergunta: se eu pensar em resgatar antes do vencimento, não interessa a taxa do dia do resgate, certo? Errado. Importa e muito, Adriano. A taxa do resgate importa e muito, certo? Nós vamos mostrar no IPCA 35 o efeito de um resgate num prazo curto e num prazo longo, certo? Irá prevalecer a taxa da data da compra e o ganho que será verificado no dia do resgate? É que esse ganho, esse ganho, Adriano, ele depende da taxa, certo? Se a taxa for igual ou menor no dia do resgate, a taxa negociada do papel que você vai resgatar, então você ganha, certo? Se for igual, absolutamente igual, você ganha o contratado. O que é difícil de acontecer, mas em alguns momentos acontece. Agora, se a taxa for maior, você pode ter prejuízo ou rentabilidade menor. Aí depende do prazo que você ficou no papel. Para esclarecer bem essa questão, pessoal, eu peguei aqui o IPCA 35 e simulei. Aqui, ó. Baixei os arquivos lá do site do Tesouro Direto, tá? Aqui o IPCA com vencimento 15 de maio de 35, tá aqui, ó, NTNB principal, Tesouro IPCA mais 2035. Em 2019, comprando a uma taxa de 4,22%. Ah, por que essa taxa? Bom, essa taxa por quê? Porque a gente quer fazer um estudo, pessoal. A gente quer fazer um estudo e quer achar um valor com a mesma taxa, um dia com a mesma taxa, que fosse aproximadamente um ano atrás, certo? E também com a taxa aí que fosse 0,3 menor e 0,3 maior, tá? Para preencher o nosso exemplo. Aí eu peguei a planilha do ano de 2020, que está aqui, e aí o que eu fiz? Aí eu marquei as datas, ó. Marquei a data em que a taxa de resgate, que é essa coluna aqui, não é a taxa de compra, é a taxa de resgate, porque ele comprou lá em 19 e vai vender em março
na mesma taxa. Vai vender com taxa menor, aproximadamente 0,30 menor, ou seja, ganho na marcação a mercado, e nós vamos quantificar quanto é esse ganho em aproximadamente um ano, aqui dá 10 meses, né? Porque a compra simulada foi em maio. E com prejuízo na marcação a mercado, ou seja, vendendo com uma taxa 0,30 maior, certo? Interessante, né, pessoal? Bem interessante, né? Tipo de conteúdo que você só encontra aqui nesse canal. Com número real, número da vida real, certo? E eu peguei também para mostrar o efeito do tempo lá em 2013, gente. 2013. Esse papel já era negociado, ele é negociado ainda hoje. Vejam aí o que o efeito de aproximadamente 7 anos, com a mesma taxa, ó, 4,22% na compra, a R$ 909,01, veja o que aconteceu e nós vamos comparar isso. Nós vamos comparar com a inflação real, nós vamos comparar com o CDI, com os dados retirados lá da calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil. Certo, pessoal? Então, ó, se prepara aí que o conteúdo desse vídeo é muito quente. Bom, pessoal, então aqui estão sumarizados todos os momentos que nós escolhemos para fazer as compras, certo? E para simular os resgates. Ah, mas isso é passado, não dá para voltar atrás. Sim, mas daqui, dessa análise, nós vamos tirar as lições importantes para pensar melhor sobre o que fazer quando as taxas estiverem se comportando de tal e tal jeito e qual o significado dessa influência no curto prazo, um ano, um pouco mais, um pouco menos, e no prazo um pouquinho mais longo, um prazo médio aí, 7 anos, tá? Então nós temos aqui a compra em 2013, com a data e a taxa de compra, para você conferir lá nas planilhas do Tesouro, o preço que estava o papel, a compra em 2019, em maio, na mesma taxa, certo? O preço, e as taxas de resgate em 2020, são todas datas próximas de nós, com os valores. Então, a mesma taxa, para mostrar o que acontece no curto e no longo prazo, uma taxa com ganho na marcação a mercado, que nós vamos olhar só a compra de 2019, certo? E você pode fazer a conta, você tem o número aqui, você tem os valores, você pode fazer para ver quanto que seria o rendimento da compra de 2013, certo? Mas como isso aí ficaria muito uma coisa muito irreal, né? Porque a gente não pode mais voltar 7 anos no tempo, isso eu deixei de fora, certo? Não seria muito didático. E vendendo com prejuízo na marcação a mercado, ó, aumento da taxa de 0,30%, certo? Vamos mostrar o que acontece. E aqui, pessoal, bom, vamos chegar no resultado ali para não antecipar nada. Tem bastante coisa para explicar. Então, gente, vamos ver aqui o primeiro, a nossa primeira folha, digamos assim, né? Comprando em maio de 19 e vendendo em março de 2020 na mesma taxa. Isso aqui já é taxa de resgate. Então não tem aquele percentual de diferença, porque aqui em 17 de março a taxa de compra estava em 4,10. Então já está ali o spread de taxas, tá? Não se preocupem com isso. Então, fazendo o cálculo na planilha, qual foi a rentabilidade bruta? 6%, tá? 6%. Simples, faz ali o preço de um sobre o preço de outro, dá a rentabilidade bruta, R$ 101. Como são 9 meses e 3 semanas, certo? O que nós temos aqui? Nós temos uma alíquota alta ainda de imposto de renda, 20%, está aqui o valor. A taxa B3 para o período, não é de um ano inteiro, e isso influencia muito em alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês, tá? E o valor final da rentabilidade obtida, o valor final do resgate, certo? A taxa de rentabilidade líquida, livre já do imposto de renda e da taxa B3, foi isso aqui, 4,65, certo? Isso aqui é a taxa que você botou no bolso, tá? E agora nós vamos para as comparações, certo? Então, comparando com a inflação do período, e a inflação do período, a gente tem que fazer uma ressalva, a gente teve que pegar meses cheios, certo? Então, ela aqui
o que eu fiz aqui? Eu peguei de junho em diante, tá, pessoal? A gente teve que sacrificar alguns dias, tá? Ficou 2,51, tá? O CDI no período, esse sim com data de começo e de fim, porque a calculadora do cidadão do Banco Central dá essa possibilidade para a gente. Então, com essas exatas datas aqui, deu 4,31%. E o nosso papel, como é bruto, né, o CDI bruto do período, o nosso papel rendeu 140% do CDI. Olha aí que beleza, né? E no período líquido, 3,45%, o nosso líquido rendeu 4,65%, rendeu mais, e a poupança rendeu menos de 3%. Aqui ela ainda estava rendendo um pouquinho mais do que hoje, porque tem meses de 2019, certo? Esses dias aqui de inflação a menos, pessoal, dá o seguinte, vai dar a diferença de 0,05% ou 0,04%. Vamos mostrar para vocês. O que eu fiz aqui, ó? A gente, então, para comprovar se o papel rendeu mesmo inflação mais a taxa dele, agora a gente vai tirar a prova dos 9. Só que eu não posso pegar essa inflação aqui e somar com 4,22, porque esse 4,22 é ao ano, e aqui não se passou um ano, se passaram 9 meses e 3 semanas. Então eu já deixei a taxa prontinha aqui do papel no período em questão, tá? E aqui sim, eu pego então 1,0343, vou somar a juro composto com a inflação do período, tirando aqueles 5, 6 dias ali, 251 menos 1 vezes 100, tá aqui, ó. Então a taxa do papel no período mais a inflação do período deu 6,02. Qual foi a rentabilidade bruta? 6,07. Então com aqueles dias ali que eu não tinha porque é mês cheio, fechou, pessoal. Fechou, perfeito, tá? Então tá aí um exemplo nítido e claro de que realmente o Tesouro IPCA ele paga exatamente a inflação mais a taxa do papel proporcional ao período na rentabilidade bruta. Na rentabilidade líquida, aí a gente tem que tirar o imposto de renda e a taxa B3 proporcional, e a gente está vendo que num período de CDI muito baixo, que é o atual, é muito fácil de ganhar do CDI, certo? Olha aí, ó, 140% do CDI. Aí a questão é a seguinte, né, pessoal? Isso aqui vai ser sempre, vai acontecer na data que você quer? Não. Não. Depende da taxa estar exatamente igual no resgate, igual à taxa da compra. E isso é difícil de acontecer, pessoal, tá? Isso é difícil. Então, estou enfatizando bem esse dado para vocês, tanto que eu tive que fazer uma pesquisa legal para encaixar as datas direitinho, tá? Então, mas se acontecer da taxa bater exatamente igual no resgate, você sabe que você está ali super protegido, com rentabilidade super garantida, super tranquilo. Só que a taxa oscila e o momento está tenso em função aí de todos os problemas mundiais. Agora, pessoal, com prejuízo na marcação a mercado, olhem que interessante o que aconteceu. Um ano, tá? Olha aí, ó. Quase um ano, tá? Aqui eu não coloquei inflação nem nada disso porque não faz sentido, né? Porque a gente está perdendo da marcação ao mercado porque a taxa subiu, certo? Então o preço unitário caiu. Vejam que para a taxa igual, ó, o preço do papel era 1.773. Com a taxa maior, o preço unitário cai, foi para 1.703. Dá para perceber aqui claramente, né? E o que aconteceu com a rentabilidade, ó? Bruta foi para menos de 2%, e líquida 1,3%. Aqui, pessoal, a taxa, mesmo assim, de rentabilidade, ela ficou acima. Você paga imposto de renda e paga a taxa B3. A taxa B3 paga sempre, né? Mas paga imposto de renda. Então, quer dizer, por quê? Porque houve variação positiva no papel, mesmo com a taxa subindo. Olha que interessante, pessoal. Isso aqui em quanto tempo? 11 meses e uma semana aproximadamente, tá? Então, gente, olha só. Mesmo com a taxa subindo, se você dá esse tempo aqui, que é um prazo curto para os investimentos, isso aqui é um prazo curto, tá? 1 ano e 11 meses, isso aqui é um prazo curto, o que acontece? Vai diminuindo, vai suavizando
essa perda, certo? De preço unitário ao longo do tempo, certo? Por quê? Porque aqui já tem 11 mesinhos de juro composto de prazo acumulando, certo? Quanto mais perto do prazo e quanto mais tempo você tiver o papel na carteira, mais seguro ele fica, certo? Então, mesmo com a taxa subindo aqui, você teve rentabilidade positiva, uma rentabilidade menor do que o contratado, mas uma taxa ainda assim positiva, mesmo tendo que vender, por exemplo, num período de estresse, num período desfavorável, uma coisa que a gente sempre repete no canal: não realize prejuízo no Tesouro Direto. E uma das maneiras da gente olhar isso é não vender se a taxa do papel no momento do resgate for maior do que a taxa de compra. Então, respondendo lá a pergunta do nosso amigo, sim, a taxa no momento do resgate influencia e muito, certo? Se for curto prazo, então se esse prazo aqui fosse um mês, em que essa taxa tivesse pulado 0,3%, o impacto aqui seria muito pior, tá? Agora vamos ver o contrário, vamos ver o ganho na marcação a mercado. Então, o ganho aí acontecendo em aproximadamente 9 meses e meio, a taxa caiu de 4,22 para 3,90. Olha aqui, ó, o preço do papel que estava em 1.700 e alguma coisa, ó, 1.855, vejam como muda. A rentabilidade bruta foi a 11%, pessoal. Olha só que fantástico. Claro, paga mais imposto de renda, mas olha como a taxa é maior, ó, a rentabilidade líquida de 8,5% nesse período aqui de 9 meses e meio. 255% do CDI, não precisa falar mais nada, né, gente? Ganho na marcação a mercado sempre é tudo de bom. E qual é o nosso norte aqui? Como é que a gente sabe se a gente tem ganho na marcação a mercado? Não precisa fazer esse monte de conta aqui. É só olhar a taxa, pessoal. Se a taxa, no momento do resgate, a taxa de resgate, não é a taxa de compra, a taxa de resgate, estiver menor do que a taxa que você comprou, estiver menor, melhor. É ganho na marcação a mercado. E aí tem outro detalhe que eu quero falar para vocês, que o pessoal às vezes entra no papel, compra, e acontece um ganho na marcação de mercado, por exemplo, comprando agora na crise, depois que resolver a crise, eu não sei como as taxas vão ficar, pode ser que haja ganho na marcação de mercado. Aí a taxa cai 0,5%, ou cai 0,7%, 0,4%, enfim, cai o valor que for, passam-se 3, 4, 5 meses, 6 meses, e o pessoal já fica louco para vender. E eu digo que não, eu não vendo. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, essa queda aqui, se ela se dá num prazo maior, o seu ganho fica muito maior aqui no valor final da rentabilidade e no preço do papel. Por quanto mais tempo você segurar o papel, tendo um ganho de marcação a mercado, e a taxa vai e volta, pessoal. A taxa vai e volta. Isso aí vocês não se preocupem. Melhor, porque você vai pagar menos imposto de renda, você vai ter um efeito maior dos juros compostos, por mais tempo é muito melhor, certo? Isso também é outro motivo pelo qual a gente sempre fala aqui que a gente gosta de comprar o papel e ficar, comprar bem, comprar numa taxa boa e ficar no papel. Isso é o que a gente gosta de fazer aqui no canal. Vamos ver agora o último exemplo, gente. Lá de 2013, 7 anos com o papel. E aqui nós temos dados sensacionais. Olha aqui, pessoal, o papel foi de R$900 para quase 1.800, quase dobrou, ó. Rentabilidade bruta de quase 100% em 7 anos, 95%, sensacional. Rentabilidade líquida, aí a gente tira o imposto de renda, a alíquota de 15%, só do valor final, não tem come cotas, né? Não tem imposto de renda semestral. A taxa B3 sim anual, então a gente teve que calcular, que já está tudo somado para os 7 anos, e o valor líquido final, o valor de resgate final para quem comprou um título, certo? E a rentabilidade líquida final. Aí nós temos o quê? Nós temos um ganho sensacional acima da inflação, certo? Nós temos um ganho modesto acima do CDI bruto, certo? E um ganho muito bom acima da poupança. O que acontece aqui que tanto poupança quanto CDI, de 2013 para cá, o que nós temos, pessoal? Nós temos a escalada
da Selic de 7,25% para 14,25% ao longo de 2013 e 2014, e a Selic ficou nos 14,25% por mais de um ano, e depois levou mais um ano e tanto para cair para 6,5% e vários meses para cair de 6,5% para 3%. Então nós temos nesse período aqui o período de ouro do CDI, quer dizer, o período de ouro do Tesouro Selic, em que o Tesouro Selic rendia 14% ao ano, certo? Então aqui, mesmo, e aqui que está a beleza do Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, no longo prazo, ele ganha do CDI mesmo nos melhores períodos, nos períodos de ouro do CDI. Só que aí você tem que dar o prazo. E aqui são só 7 anos. Se a gente pegar essa estimativa aqui, fizer de novo, lá em 2027, 14 anos, e cair na mesma taxa, a gente tiver a felicidade de encontrar a mesma taxa, a gente vai ver que essa vitória aqui, esse percentual vai ficar maior. Por quê? Porque vai ter longo prazo na jogada, vai ter efeito de juro composto na jogada, certo? Mesmo que o CDI venha a subir muito no período. Por quê? Porque no longo prazo, o Tesouro IPCA sempre ganha do CDI. Só que para isso precisa do tempo, pessoal. Precisa do tempo. E o tempo, olha quanta coisa aconteceu de 2013 para 2020, certo? Acho que talvez, na minha audiência, talvez tenha gente que nem votasse ou que não estivesse trabalhando ainda lá em 2013, estivesse ainda na fase de formação e agora está trabalhando, está investindo, está acompanhando o canal, está pensando, está estudando. Isso é muito bacana. Então, muita coisa acontece de 2013 para 2020, aconteceu de 2013 para 2020, muita coisa vai acontecer de 2020 para 2027, mas o que a gente pode ter certeza? Se a taxa for a mesma, nós vamos ganhar muito da inflação, nós vamos ganhar muito da cadeia de poupança, e nós vamos ganhar do CDI. Se o CDI estiver baixo, nós vamos ganhar muito acima do CDI. Ainda mais no ganho da marcação a mercado, como a gente viu aqui nesse exemplo, de 255%. Se o CDI estiver alto, aí nós vamos precisar de um prazo mais longo e nós vamos ganhar menos, mas nós vamos ganhar do CDI. Tá certo, pessoal? Olha, revisa esse vídeo, estuda, olha em partes, tá? É um conteúdo bem denso, mas a moral é a seguinte, tá? Resumindo aqui, quais as conclusões que nós tiramos? Acho que vamos deixar na primeira tela. Comprando e vendendo na mesma taxa, a gente tem a gente tem exatamente o que foi contratado. Isso aí é tranquilo, tá? Se a taxa for menor, nós temos ganho na marcação a mercado, então a taxa de resgate importa, certo? Quanto mais tempo a gente ficar com essa taxa menor, melhor. Se a taxa for maior, nós perdemos a rentabilidade, mas não necessariamente prejuízo. Quanto maior o tempo, menor fica esse prejuízo, certo? E no longo prazo, eu fiz só a simulação com a mesma taxa, certo? Lá em 2013, com o resgate aqui em março de 2020. Para quê? Para mostrar que o Tesouro IPCA ganha da inflação, óbvio, né? É a própria definição do título público, né? Tesouro IPCA mais, nós ganhamos do CDI e nós ganhamos da poupança, certo? A margem que vai ganhar acima do CDI vai depender de como o CDI se comportar no período. E nesse período foi muito interessante a gente fazer essa comparação, porque foi o período de ouro, o período de altas do CDI. A maior alta do CDI nos últimos 10 anos se deu nesse período, 2013 e 2014, no período que nós estamos comparando. Então, assim, não tem maneira mais honesta de fazer a comparação do que essa, pegando o melhor período do outro investimento, para a gente comparar para ver se esse investimento, Tesouro IPCA, realmente é bom. É claro que é bom, só que tem que ter o prazo, né, gente? 7 anos não é pouco tempo, tá? Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.